Bom, pessoal, então chegamos no nosso módulo 4, como prometido, né? Então nós temos aí o título da Lógica à Vida. A gente fez, resgatando como eu fiz nos módulos anteriores, a gente fez um panorama geral de como funciona o painel do ICMS Educação, vimos como ele funciona numa dimensão mais ampla, uma dimensão relacionada a uma gestão em rede. Depois a gente viu também um pouquinho como isso pode ser pensado dentro das escolas, né? Como o painel ele tem alguns indicadores importantes que devem ser trabalhados na escola. E agora, aliás, no módulo 3, nós vimos um pouco como a gente pode pensar nesses painéis numa lógica de construção de plano de gestão. Isso foi no módulo 3. E agora no módulo 4, eu gostaria de fazer um mapa no sentido de a gente ficar atento a algumas coisas negativas que esse movimento pode trazer para a educação. E como a gente pode pensar em antídotos, vamos dizer assim. Como a gente pode se precaver para que todo esse montante de números e planilhas não burocratize a educação, né? Nós não podemos maximizar um movimento de burocratização. A gente não quer amarrar a educação. E eu acho que o que a gente pode destacar já de início, e aí já tem como ali um dos meus itens, né? A gente não quer burocratizar a educação. Então, o que isso significa, né? Transformar, e a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. A matemática ela é importante para a gente ter mais uma dimensão de análise, para a gente construir plano de gestão, para a gente ter uma perspectiva de futuro nas escolas e na rede. Essa matemática toda é importante. Mas a gente tem que cuidar para não cair no engano de que esses números traduzem tudo o que acontece nas escolas, né, pessoal? A gente sabe que a experiência na escola é muito rica, existem muitos acontecimentos, então existe uma vida que acontece dentro das escolas e elas não podem ser medidas por números. A gente sabe disso e sabe da importância de desenvolver essas experiências em todas as áreas. Não só na matemática, mas em todas as áreas. Então, eu acho que esse é um ponto importante de a gente que está pensando na construção de um plano de gestão baseado na construção de indicadores, pensar que a educação não pode ser traduzida por números. Essa dimensão numérica, essa dimensão de construção de indicadores é sim uma dimensão importante, mas ela é apenas mais uma. Ela não traduz, ela não consegue traduzir tudo o que acontece na escola, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A gente não quer burocratizar a educação, a gente quer pensar em mais uma linha de atuação que temos dentro da educação e que essa linha de atuação, baseada na construção de indicadores, pode abrir algumas portas para a gente pensar na construção da qualidade que nós temos da educação nas nossas diferentes escolas, né? Outro ponto importante, que seria um dos princípios para a gente ficar imune, vamos dizer assim, a tentação que muitas pessoas às vezes têm de burocratizar a educação nesse nível, né? Transformar tudo em número, né? Então, o primeiro princípio é esse que eu já citei, cuidar, né, que os números não conseguem traduzir tudo, são importantes, mas não conseguem traduzir todo. E o outro é que a gente não quer transformar pessoas em números, né, pessoal? Mas sim o caminho inverso, queremos transformar os números em pessoas. O que isso significa? A gente não quer transformar tudo em índice, né, pessoal? Tudo em construção de indicadores. A gente quer fazer o contrário. E foi o que a gente fez nesses 4 módulos aqui que a gente está juntos, né, pessoal? Tentou pegar esses números que estão lá no painel do ICMS Educação e pensar num movimento humanizado. Ou seja, transformar os números em pessoas. Como a gente pode pensar em estratégias que levem em consideração a evolução daqueles indicadores, mas num contexto humanizado, pressupondo as diferentes experiências que nós temos nas escolas. Então, como a gente pode fazer isso? Isso significa transformar números em pessoas, né? Não fazer o contrário, não transformar tudo em cifra, né, pessoal? A gente quer olhar esses números e criar uma experiência na escola a partir desses números. Ou não a partir desses números, mas levando também em consideração essa organização numérica, certo? Então, acho que esse também é um dos princípios que a gente pode elencar.
Não queremos transformar tudo em números. Nós queremos pegar essa organização numérica modelada matematicamente e ver como a gente consegue trabalhar as diferentes experiências na educação ao mesmo tempo que a gente pensa na construção desses indicadores, né? Então, eu já falei um pouquinho, um outro princípio seria humanizar o processo, né? A gente não quer ficar lá, né, pessoal, que nem sem pensar, simplesmente preenchendo tabela e não, a gente não quer fazer isso. A gente quer humanizar o processo, olhar a matemática e ver como ela pode ajudar a transformar a experiência que acontece na escola em algo ainda mais rico, né? E estrategicamente pensado. Acho que esse também é um ponto bem importante. Então, né, ali o último item que seria o princípio, né? Pensar que as experiências que acontecem nas escolas não podem ser traduzidas em números, eu já falei antes, vale reforçar isso, né? Às vezes a gente pensa, agora eu tenho uma planilha com a evolução dos indicadores ano a ano, então isso tudo vai estar resolvido, né? Está resolvido, então, o meu problema de construção de qualidade da educação na minha escola. Não. Vamos com calma. O painel de ICMS Educação, ele é importante, ele é mais um mecanismo que a gente pode utilizar a favor daquilo que acontece na escola. A gente tem que utilizar isso da melhor forma possível, não como sendo um movimento de engessar aquilo que acontece na escola. Muito pelo contrário, que seja, sim, um local, um espaço que a gente possa maximizar aquilo que acontece na escola. Promover ainda mais a experiência rica educacional que a gente tem nas escolas, de modo geral, em todas as turmas, certo? Esse pode ser mais um farol para iluminar o caminho da escola e das redes na construção da sua qualidade, certo? Então, esses seriam os princípios para que, quando a gente começar a construir os planos de gestão, a gente tenha esse olhar crítico, né? Não cair simplesmente, agora, meu Deus, agora eu vou correr para construir indicadores. Não, calma. A gente vai pensar na construção dos indicadores, mas ao mesmo tempo que a gente olha para as culturas educacionais, né? Olha as experiências que acontecem lá. Olha o estágio onde aquela determinada escola ou determinada rede está, certo? E vai caminhando na construção dos indicadores, ao mesmo tempo que a gente pensa em tornar ainda mais rico a experiência que acontece nas escolas. Então, esses seriam os 4 princípios que eu destacaria em um movimento de prevenir, ou seja, prevenir conscientemente a não burocratização da educação. Transformar tudo em número, agora tudo é indicador, tudo é construção de indicador, tudo é financiamento. Não é tudo indicador. E também não é tudo financiamento. A educação ultrapassa muito essa lógica matemática, né? Existem muito mais coisas do que simplesmente a tradução de números. Então, esses princípios são importantes para a gente não cair num movimento que repete, que constrói simplesmente indicadores. Agora, sendo mais específico, né? Como é que a gente pode pensar em estratégias práticas nesse movimento de humanização, né? Então, vou citar algumas coisas que a gente já destacou lá no módulo 2 com relação àquilo que acontece nas escolas especificamente. Por exemplo, a construção da nota SAEB. A construção das notas do SAEB, que futuramente o painel do ICMS Educação não vai mais utilizar a prova SAEB. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente vai ter uma própria avaliação do estado de Santa Catarina, né, que vai abastecer esses painéis. Mas, enfim, por enquanto a gente tem a nota SAEB. Então, eu coloquei ali, diga não ao treinamento. Por quê, pessoal? Justamente naquilo que eu estava falando há pouco. A gente não quer burocratizar nesse nível a educação. A gente não vai sair agora que nem uns doidos dizendo agora eu tenho que fazer treinamento para a nota SAEB porque isso vai trazer mais recurso para a minha escola. Não é essa a ideia. A ideia é tu construir esses indicadores. E construir indicador SAEB não é fazer treinamento de prova SAEB. Professor Juliano, então eu não vou poder mais fazer simulado do SAEB. A gente sabe que tem muitos gestores que fazem esses simulados. Podes fazer. É mais um ponto para aumentar o repertório. Podes fazer, não tem problema de tu fazer um simulado do SAEB para ver como os alunos aí da tua escola se saem. Não é esse o problema. O meu ponto é
A gente não pode agora simplesmente transformar as escolas em ambientes de treinamento para fazer provas de larga escala. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, quando eu falo ali diga não ao treinamento, é puramente transformar tudo o que acontece nas práticas pedagógicas em treinamento para uma prova SAEB. Isso a gente não pode deixar acontecer, pessoal. A gente não pode e não deve fazer com que isso aconteça dentro das nossas escolas. Então, o treinamento não é o caminho. Construção de indicadores, SAEB, por exemplo, não é o objeto aqui do nosso curso, mas futuramente a gente vai também construir um curso sobre como construir nota SAEB sem essa lógica do treinamento. A gente ainda vai lançar um curso desse. Mas a gente não pode cair nessa coisa de ficar treinando. Existem formas de tu construir nota SAEB levando em consideração a experiência da escola, que vai provocar quase que organicamente uma construção de indicadores, certo? Um outro item que eu destaco, discussão sobre a reprovação com os professores. Isso é um dilema muito importante. Essas discussões precisam ser feitas, não só porque os painéis consideram essa variável como uma variável importante, mas a discussão sobre reprovação, ela tem reflexo na construção dos indicadores, é claro, mas nós que somos professores sabemos que isso é um tema muito complexo dentro das escolas. Discutir reprovação de alunos sempre gera muita polêmica entre os professores. Mas esse é um tema que deve e precisa ser encarado. A gente precisa pensar em como a gente vai aumentar as nossas taxas de aprovação, certo? Como a gente vai fazer isso? Qual a estratégia? Qual é o movimento pedagógico que a gente vai pensar junto com os nossos professores para diminuir a taxa de reprovação? É um tema que ele precisa ser considerado. Por quê? Se eu não considerar essa discussão entre os professores, eu vou cair num mecanismo simplesmente de eu não vou reprovar mais ninguém e pronto, e deu, sabe? A gente vai encerrar a discussão e a gente não pode encerrar essa discussão simplesmente pensando na construção de indicadores. Isso é algo mais profundo que deve ser desenvolvido nas escolas. A gente não pode dizer, agora a gente não vai reprovar mais ninguém, por exemplo, que a gente escuta muito nas escolas. Não se trata disso, se trata de como a gente vai construir um movimento complexo, que tem várias dimensões, e que no final dessa discussão, que precisa ser constante, tá, pessoal? Discussão sobre reprovação precisa ser feita de forma constante com os nossos professores, para não cair nessa banalização, muitas vezes, que a gente tem. Tá? Então, essa discussão, conforme a discussão vai caminhando, vai se pensando em estratégias humanizadas de diminuição da taxa de reprovação, que tem, claro, reflexo na construção dos indicadores. Pergunte, né? Eu botei aqui também para a gente pensar um pouquinho. Como os números podem ajudar a enriquecer a experiência que acontece nas escolas? Foi o que eu falei um pouquinho antes. Eu acho que essa pergunta ela deve estar sempre no horizonte, para a gente não cair simplesmente, agora é tudo número. Não. Como esses números podem ser mais uma dimensão que a gente pode utilizar para construir estratégia de gestão e também os professores em sala de aula. E como, né, mais um item aqui, depois da construção de um espaço humanizado, os números podem nos ajudar a fugir do achismo, né? Coloquei ali entre aspas. Pessoal, o que isso significa, né? Eu acho que esse sim é um ponto muito positivo da construção dos indicadores e de painéis organizados como o ICMS Educação. Muitas vezes a gente cai no achismo, né? Mas eu acho que é para cá, a gente vai construir qualidade se a gente atacar esses pontos, e muitas vezes fica no achismo, certo? Eu acho que é isso, eu acho que é isso, certo? Então, os números têm isso como muito positivo, e esse pode ser um exemplo que a gente pode tomar. Os números, eles podem clarear esse caminho, podem ajudar a clarear. Então, quando a gente está num ambiente, isso é algo muito positivo, pessoal, quando a gente pensa em construção de indicadores. Quando a gente fica muito em dúvida, será para onde eu vou? É essa hora que entra os indicadores e como eles são matematizados. Para a gente fugir, o achismo aqui, é claro que a discussão ela pode se desenrolar, ela deve se desenrolar entre os professores e nas escolas. Mas quando a gente fica muito pulverizado dentro do achismo, eu acho que a estatística e a construção dos indicadores tem esse poder. Ou seja, de trazer de volta essa discussão e a gente conseguir olhar para alguns pontos dentro da educação de forma mais objetiva. Eu acho que isso sim, esse ponto sim,
deve ser explorado pelas escolas, e é nesse ponto que todos os números revelam a sua positividade, certo? Então eu coloquei alguns pontos estratégicos, primeiro falei um pouco dos princípios, e coloquei alguns pontos para a gente pensar em fugir dessa lógica de pensar que agora tudo é número, tudo é construção de indicador e tudo é financiamento. Acho que esses são pontos importantes. E aí, pessoal, eu vou caminhando para fechar esse módulo 4. Eu coloquei uma frase aí que eu uso muito nas minhas reuniões, quando eu estou falando sobre construção de indicadores com os gestores, é pensar um pouco nisso, né? Então eu vou ler para vocês, né? Não perca de vista o que realmente importa na educação, o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. Os números, por exemplo, aqui o ICMS Educação, por outro lado, podem ser sim mais uma fonte analítica de auxílio na tomada de decisão estratégica das redes e da escola e das escolas. Então, isso aqui é para fechar, né, pessoal? Para dizer que eu acho que aí está bem a ideia principal, que a gente tem esse movimento numérico legítimo, importante, mas que não consegue suprir, não consegue fazer a leitura do todo que acontece nas escolas, mas, por outro lado, ele é sim uma fonte analítica importante que vai auxiliar, tenho certeza, dos gestores escolares, dos professores, dos gestores em rede, tenho certeza que vai auxiliar na tomada de decisão e vai ser mais uma dimensão muito importante e que deve ser considerada para a gente construir, não só no estado de Santa Catarina, mas em outros estados do Brasil, a qualidade da educação. Não importa a região, né? Aqui especificamente a gente está falando do ICMS Educação do Estado de Santa Catarina, mas eu acho que os números e essa dimensão forte da construção estatística dos indicadores é um aporte analítico importante que deve sim ser considerado por nós, levando em consideração essa precaução, esses pontos, esses princípios que eu elenquei aqui no módulo 4. Queria terminar esse módulo 4, pessoal, e esse nosso curso desvendando um pouquinho do ICMS Educação de Santa Catarina, relembrando que nós temos a possibilidade de um contato, de mentorias que aprofundem muito mais essa discussão. Então, você tem um contato aqui na plataforma, pode entrar em contato com a gente para a gente promover esse movimento mais singular aí na sua rede ou na sua escola, e a gente pensar na construção dos indicadores e também pensar na construção da qualidade da educação, que isso é o mais importante. Queria também agradecer a oportunidade, você aí que acompanhou os nossos 4 módulos, nós estamos à disposição, a gente tem os nossos endereços aí nas redes sociais, né, que também estão descritas aqui nessa plataforma, na Travessia Educacional, vocês encontram aí nas redes sociais, no Instagram, encontram na internet a gente bem fácil. Em algum local aqui dessa plataforma deve ter os nossos contatos, com certeza tem os nossos contatos, e você pode, quando quiser, acessar pelo WhatsApp ou por nossas redes sociais. Tá bom, pessoal? Desejar um sucesso a todos os gestores e professores e nos colocar novamente à disposição. Um grande abraço, pessoal. Até mais.